Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Fortpac Embalagens, Avenida Carlos Sales Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo aqui no canal 25. E hoje nós temos aqui a oportunidade de trazer uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu tenho uma profunda admiração, que eu conheci aonde? Lá no SESI, no tempo que eu estudei no SESI. Já é a segunda pessoa do SESI que eu trago aqui. E o nome dela? Vânia Ferrari. Então, Vânia Ferrari, muito obrigado por ter vindo. Adorei muito esses prazer. cartazinhos. Isso aqui eu não poderia deixar de fazer. Olha, eu planejei isso há semanas. Vânia, graduada em marketing, pós-graduada em gestão de pessoas, especialização em melhoria contínua de processos e título de Green Belt pela GE. Ela desenvolveu uma carreira multidisciplinar com passagens pelas áreas de marketing direto, publicidade, relacionamento com cliente, qualidade, processos, comunicação interna, responsabilidade social, operações e finanças. Ela é palestrante já faz 10 anos. A Vânia faz uma abordagem bem divertida sobre gestão. A Vânia é um barato, realmente essa mulher ela tem uma pegada diferente. Trabalha muito liderança, automotivação, administração do tempo, melhoria contínua, estou tropeçando nessa palavra, inovação, neuromarketing e vários temas, né, que visam contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal com foco em transformar o trabalho numa fonte de aprendizado e de felicidade. É isso aí. Lembro bem disso tudo. Vânia, mais um cartazinho que vai para cá. E aí eu te pergunto, é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar? Só é possível trabalhar se a gente for feliz nesse lugar. Essa é a grande mudança que está acontecendo no mundo corporativo, né? A gente descobriu que trabalhar com amor traz resultado. Minha mãe disse que tem 2 jeitos de aprender, pelo amor ou pela dor. Pela dor é quando você vê o valor das suas ações caindo, a rentabilidade diminuindo, o turnover aumentando, o churn aumentando. E aí você vai cuidar das pessoas. Pelo amor é você percebendo que gente feliz produz mais, é mais inovadora e, portanto, trabalha melhor. Com certeza. E qual é o papel do líder nessa brincadeira? Porque muito disso vem da cultura, não só da empresa, como a cultura do líder. Faz sentido o que eu estou falando? Todo sentido. Qual é o papel do líder? O líder é o grande responsável por essa transformação. Na verdade, ele precisa se conscientizar primeiro que não é ele quem tem as pessoas, são as pessoas que têm a ele. Então, o líder costuma dizer assim, eu tenho 40 pessoas na minha equipe. Lê do engano. São 40 pessoas que têm você para ajudá-las nesse caminho de transformação da carreira, do negócio, de inovação e tudo mais, né? Então, quando o líder se conscientiza que ele tem que investir tempo em transformar a vida daquelas pessoas, ele muda o jogo. E muitas vezes ele pensa também que ele é a empresa. Ele assume aquele papel na empresa, ele já imagina que todas as ações da empresa são dele, né? Não tem isso? Então cria uma certa arrogância muitas vezes. E qual é o papel do liderado? Então, eu trabalhei na GE durante muito tempo, a GE é uma grande escola de gestão. Uma das coisas que o Jack Welch falava era assim, cara, você trabalha numa empresa, se tem algum problema, você fala com o seu líder. Se ele não resolve, você fala com o líder do seu líder. Se ele não resolve, você fala com o líder do seu líder do seu líder, e se nenhum dos 3 resolver, você vai embora que essa empresa não serve para você. Então, assim, o liderado tem um papel de protagonista nessa história. Então, essa coisa da vitimização, do mimimi que a gente vê no mundinho corporativo, as pessoas reclamando do seu líder, isso é uma falácia, porque os 2 são igualmente responsáveis pelo resultado, o líder e o liderado. Óbvio que tem um monte de líder psicopata e tem um monte de liderado que se assombra com esse perfil, mas a gente tem que ir lá e lutar porque a gente foi contratado para resolver problema. E a relação entre líder e liderado é um desses que a gente tem que resolver no dia a dia. Mas não tem também aquele cara que é confortável para ele ficar naquela situação de vítima? Tem gente que adora esse papel, né?
Só que é super contraproducente, porque isso faz a sua carreira ser estagnada, isso faz as suas possibilidades de crescimento serem comprometidos. Porque não adianta você ficar ali reclamando, você tem que fazer algo, né? E aí entra toda a técnica de feedback, de gestão, de autodesenvolvimento, né? Eu acredito muito no protagonismo da gente, independente em qual área a gente atue. Se a gente é líder ou não, se a gente é consultor, se é especialista e tal. Você tem que pegar para si a responsabilidade. E aí, com técnica de feedback, você consegue falar com todo mundo, independente do cargo, e conseguir ótimos resultados, né? Eu já vi muito líder ser transformado por um grupo de liderados que consegue falar com esse líder de um jeito inteligente emocionalmente, da forma correta, com argumentos, com fatos e dados, você transforma o outro. E muitas vezes aquela pessoa que está sofrendo com uma liderança ruim, ela trabalha mal em função de uma liderança ruim e acredita que está prejudicando com isso apenas a empresa. Na realidade, prejudicando a carreira dela. Pois é. Na verdade, quem está feliz nesse século é a indústria farmacêutica, né? Nunca se vendeu tanto remédio. As pessoas estão adoecendo no mundo corporativo, as pessoas estão desenvolvendo doenças dentro dos escritórios, doenças que a gente nunca tinha visto antes, né? Umas fobias, umas loucuras. E eu fui num cliente, preciso te contar essa história, eu fui num cliente recentemente, grande, um clientão, e aí tava um calor danado e tal, e o ar-condicionado estava dando conta. Eu falei, deixa eu abrir a janela para ventilar. Eles falaram, não, a janela não abre. Eu falei, mas tem a tranca aqui? Não, a gente soldou. Eu falei, vocês soldaram a janela por quê? Ah, porque recentemente um colaborador pulou da janela. Eu falei, então ao invés de resolver o problema de clima organizacional, vocês soldaram a janela. Aquela piadinha, né? Em vez de resolver o problema em casa, corta o pé da cama, porra, né? Bicho. Pois é. Pelo amor de Deus. Vânia, eu ouvi uma fala sua sobre o colaborador que não colabora. Isso. Conta um pouco dessa sacada para mim. Isso. Da mesma forma que a gente tem um líder que não lidera, a gente tem o colaborador que não colabora. Que eu fiz uma analogia com o Horácio, que gostaria muito que fosse o filósofo, mas era o Horácio do Maurício de Souza. O cara que tem o braço curto mesmo. Personagem da Turma da Mônica. Porque tem um monte de gente que não está afim de trabalhar, que está com preguiça. Né? E aí eu fico pensando, porra, meu pai era metalúrgico, sabe? Ele trabalhava pesado, em pé, numa máquina de eletroerosão, mexendo com querosene, um trabalho super insalubre. Eu não lembro do meu pai reclamar do trabalho. Eu não lembro da minha mãe reclamar do trabalho. E o trabalho de casa é um trabalho pesado, contínuo, rotineiro. Eu não lembro dos meus pais reclamarem de trabalho. Mas no escritório a pessoa reclama. Que a cadeira range, que o café não é bom, que a sala tem luz. As pessoas reclamam de coisas muito mesquinhas e atribuem a essas coisas a sua má performance. E eu acho inadmissível alguém dizer que não trabalha bem porque a cadeira range. Por exemplo, aquele time que perdeu o jogo e põe a culpa no gramado. Exatamente. Como se o gramado fosse só para o seu time e não para o outro. Exatamente. Né? E aí o cara perde tanto tempo fazendo isso que ele não trabalha. E aí o trabalho fica em segundo plano, porque ele está perdendo tempo falando mal da empresa. Pois é, isso acontece mesmo, né? Muito. E eu virei fã dos seus vídeos, e por isso que eu quis trazer Vânia Ferrari aqui, porque ela tem uma linguagem toda diferente para falar sobre aquilo que a gente vê no dia a dia. Vânia, tem uma outra coisa também que eu queria que você colaborasse conosco aqui, que nós vamos lembrar aqui daquele tempo de Taylor e Fayol, onde se controlava o trabalho através de um cronômetro, que nem era cronômetro, né? Mas ficava um cara ali do teu lado para ver se você realmente estava trabalhando pelo tempo que te pagavam, não é? Hoje, na empresa, tempo é dinheiro? Não, não. Tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? E aí você pode ficar na empresa 8, 12, 14 horas e não produzir nada, né? O que é dinheiro é a produtividade. E então eu vejo colaboradores fazendo uma jornada, mas no meio do caminho eles vão usar o WhatsApp, eles vão usar as redes sociais todas, eles vão acessar seu banco, eles vão ligar para as pessoas amigas e para ficar mais tempo. Aí quando o chefe levanta e vai embora, ele fala, agora eu posso ir, né? Pois é, né? E em compensação, e aí é o contrário disso, semana passada eu vi que você ficou num evento, num workshop, onde você fez diversas apresentações, uma atrás da outra. 22. Você deve ter trabalhado mais do que 10 horas. Provavelmente sim. Então, quer dizer, em algum momento nós precisamos trabalhar mais horas. Em algum momento nós conseguimos produzir menos. Me cobre pelo resultado, Sim. Não me cobre pelo tempo que eu fico com você, mas me cobre pelas entregas. Eu sou uma mulher de Six Sigma, eu acredito em indicador. Então, assim, me
cobre pelo aumento da rentabilidade, pela redução do custo, pelas entregas, me cobre por coisas tangíveis, não me cobre pela minha presença. Quem precisa da minha presença é a minha família, né? Você precisa do meu trabalho. Óbvio que por isso entra a questão do clima organizacional, né? Eu preciso e posso ter amigos dentro do trabalho. Legal, muito bom. E isso muda também a produtividade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos para o Café Expresso. Depois do Café Expresso, nós voltamos aqui com Vânia Ferrari. Café Expresso, hoje eu quero tomar um cafezinho com vocês, falando sobre responsabilidade social, que é a grande oportunidade que as pessoas têm de desenvolverem os seus próprios trabalhos e também colaborarem com o outro. A empresa privada, de um tempo para cá, ela trouxe muita colaboração com entidades sociais, com entidades do terceiro setor. Às vezes o empresário ele aproveita oportunidades que ele tem no dia a dia para envolver toda a sua equipe para fazer doações, para fazer colaborações com o mundo do terceiro setor. Um exemplo disso é a Uptime, que arrecada alimentos não perecíveis todas as vezes que um aluno se matricula no curso. E eu quero fazer um convite para você que é empresário, para você que é colaborador, se engaje em projetos sociais, porque além de você descobrir que você tem talento para ajudar as pessoas, você vai estar fazendo a diferença na vida de muita gente. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Se você curte o conteúdo do Café Corporativo, se você gosta dos nossos assuntos, imagine que você pode levar tudo isso para sua empresa em forma de palestras. Atendimento@cafecorporativo.com.br. Faça um contato conosco e nós iremos até você. Voltamos então para o segundo bloco do Café Corporativo com Vânia Ferrari, descabelada como sempre. Desbocada como nunca. Meu Deus do céu, Apesar que eu estou super contida aqui. Vânia Ferrari, autora de Crônicas do Bizarro Mundo Corporativo. Isso. E autora de Manual de um Gerente à beira de um ataque de nervos. É isso aí. É isso? É isso. Vânia, diz para nós aqui, dentro das empresas, por que um gerente teria ataque de nervos? Então, os gerentes têm ataque de nervos quando eles lideram para cima, quando ele não lidera para a equipe. Quando ele fica respondendo demanda do chefe dele, ele fica enlouquecido. Porque as prioridades mudam, e como tem que ser mesmo, nesse século as coisas mudam muito rápido, né? Mas ele tem que ter a equipe para dar subsídio e suporte para ele trabalhar bem. Para tanto, ele tem que se comunicar bem com a equipe, fazer tudo que o líder tem que fazer. O manual fala um pouco sobre isso, né? Você tem um ciclo de vida do colaborador. E você participa desde o recrutamento e seleção, até a integração desse colaborador, até treinamento técnico e comportamental, alinhamento de meta, técnica de feedback, comunicação assertiva, Nine Box, que é o que eu gosto muito, algumas empresas têm restrições, mas eu gosto muito, que é como é que eu faço o meu programa de sucessão acontecer, eu preciso de alguém bom para me substituir, senão eu fico presa no meu cargo, até o processo de demissão. Se o líder cumpre e conhece essas etapas, interage com a sua equipe da forma certa, ele não chilica. Mas, se ele lidera para cima, ele se lasca. Então, às vezes, ele se sente pressionado pela empresa em função de uma busca incessante por resultados e esquece de pensar nas pessoas que são aquelas que vão trazer o resultado. Pois é. Isso tem a ver com a administração de tempo também. 50% do tempo do líder tem que ser dedicado para a equipe. E quando a gente vê o dia acontecer, você está vendo que esse cara está 50% do tempo cuidando do chefe dele, o resto fazendo coisas, projetos que ele está tocando, e sobra lá 1 horinha ou 2 para lidar com a equipe. Isso é insustentável. Vou te contar um caso aqui. Conta. Eu estive conversando com uma corretora de imóveis recentemente, ela estava me contando que muitas vezes, quando ela vai levar uma nova empresa para um determinado lugar, a primeira coisa que o dono da empresa
pensa onde vai ser e como ele vai decorar é a sala dele. Ele não está pensando na produção, não está pensando num ambiente coletivo, está pensando na sala dele. Isso é muito comum, né? É uma pena, porque isso é tão contraproducente e tão ridículo. Né? Eu devia me preocupar em ter a minha equipe bem atendida, a minha equipe com uma estrutura legal. É muito comum, você vai em empresa, a sala de reunião para receber cliente é linda e o back-office é porco. A cozinha não tem nem uma geladeira, né? Pelo amor de Deus. Empresas burocráticas, a burocracia atrapalha? A burocracia atrapalha muito, mas quem faz a burocracia são os analistas que não analisam, os gerentes que não gerenciam, os diretores que não dirigem, os presidentes que não presidem. Por quê? Porque o cara, ele não quer saber como vai ser feito, ele quer que seja feito. Né? E aí a gente cria um monte de jeitinho de fazer as coisas, o tempo muda e o jeito não muda. Né? Então é muito comum as empresas terem essas pessoas. E aí quando eu pergunto para o cara, mas por que você quer 3 contratos? Nós somos 2, a sua empresa e eu. Você pede 3 contratos para quê? Um para mim, um para você e um para o santo, né? Não faz sentido serem 3 contratos. Aí eu falo, por que você quer 3 contratos? Eu falo, não sei, é porque aqui é assim. Aqui é assim, me dá um ódio. Aqui é assim não quer dizer nada. Né? Então assim, as pessoas ficam mesmo reféns de processos burros, caros, insatisfatórios e, portanto, complexos para a organização. E muitas vezes foram criados há 20, 30 anos atrás, quando o sistema era outro, né? O cara nem está lá mais. É com pesar que comunicamos o falecimento das pessoas que criaram os processos e a gente continua fazendo o processo como sempre fez. O que nós podemos dizer, então, o mundo corporativo ele mudou? Existe uma modernidade no mundo corporativo em relação ao que era antes? Claro. Não, nesse mesmo século, você vê um monte de empresa abrindo filial e um monte de empresa fechando. O que justifica isso? Essas aqui estão presas e usando-se como referência, elas são autorreferentes. Elas melhoram os seus processos relacionados a eles mesmos. Então é comum você ver uma empresa passando 4, 5, 6 horas numa sala de reunião com os executivos mais caros da empresa, fazendo um PPT para justificar por que a gente não entregou o que a gente tinha que entregar. Enquanto essas aqui estão trabalhando para o cliente, estão de olho no cliente, né? Estão criando soluções para o cliente. Então, é parar de trabalhar para a gente mesmo. Não é a sua sala que você tem que fazer, meu amor. É uma equipe bacana e bem treinada para atender o consumidor final. Eu lembro que nos anos 90 eu sempre trabalhei em área comercial. Nos anos 90 eu usava terno, usava gravata. Podia estar o calor que fosse, tinha que usar gravata. Meia da mesma cor da calça, da mesma cor do sapato. E de um tempo pra cá eu me peguei trabalhando de camisa, calça jeans, tênis. Isso. E eu tive o mesmo resultado, não mudou o meu resultado. Pois é. O que mudou? Meu cliente ou mudou o paradigma? Não, assim, mudou o jeito de entender negócio. Né? Porque quando eu estive no Vale do Silício, meu segundo livro tem um capítulo só sobre o Vale do Silício. Lá você tem meninos e meninas, homens de todas as idades, mulheres de todas as idades, trabalhando de cada um do seu jeito. Né? Porque não importa, dress code é ridículo. O Ariano Suassuna tem uma frase que eu adoro, ele diz assim, a minha roupa é o meu manifesto. Então como eu me visto é como me apresento para o mundo, é como eu sou. Então se você puser um tailleur em mim, eu vou trabalhar igual, só que é desconfortável. Né? Se você puser uma camiseta em mim, eu vou me sentir mais feliz e, portanto, eu trabalho melhor. Então é uma idiotice as pessoas estarem trabalhando de gravata no Recife, né? No verão, no Rio de Janeiro. Né? Gravata foi feita para fechar o colarinho dos homens para não entrar vento na Europa. Vânia, o que vem pela frente? Então, vem empoderamento da mulher, a gente entender que não dá para falar de meritocracia se você não dá as mesmas condições de trabalho para as mulheres, equipes multitudo, multicor, multirraça, multigênero, multiorientação sexual, multitudo. Segundo o BNDES, empresas que têm equipes tudo, né, são 18,3% mais rentáveis. Né? E eu tenho que poder exercer quem eu sou. Eu, por exemplo, sou casada com a Ana. Há 9 anos e meio eu sou casada com a Ana. Eu quero poder ter a foto da minha mulher na minha mesa. Sem ter a preocupação de se alguém vai ver e vai ter uma imagem diferente ou retrógrada daquilo. Exato. Antes, pelo contrário, porque já é difícil trabalhar em condições normais. Então, assim, homens héteros brancos de 35 a 45 anos já têm as suas dificuldades. Imagina uma mulher negra, gay, sei lá, já é difícil trabalhar. Se você impõe mais um papel para eu exercer,
não fica só difícil, fica impossível. Além disso, o encurtamento das distâncias, o trabalho do jeito que ele era antes, CLT, está mudando, né? Hoje a gente trabalha à distância, trabalha por projetos. Faz sentido? Todo sentido. Né? Então, essa coisa da jornada das 8 horas, quem inventou foi o Henry Ford. O Henry Ford inventou a jornada de 8 horas. O cara morreu há séculos e a gente continua cumprindo a mesma jornada num mundo que eu preciso de mobilidade e que eu preciso de tempo para viver a vida. Né? A gente descobriu que a vida é curta, que os recursos são finitos, que a gente vai morrer. Eu vou para os executivos e falo, olha, eu não queria ser eu a pessoa a te contar, mas você vai morrer. É isso mesmo? Você vai lidar com a sua vida desse jeito? Né? Então, é muito isso. Assim, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte. E isso muda o jeito de trabalhar. Foca aqui em mim. Eu quero dizer para vocês que eu estou, nesse momento, emocionado por ter tido a oportunidade de falar com essa lenda e que eu conheci lá atrás, que foi minha colega de colégio. Pois é. Eu acho que eu sou um privilegiado. O número de pessoas de perfil acima da média que tem vindo no meu programa tem me trazido a oportunidade de fazer uma faculdade. Ah, que bom. Cara. Imagina que se eu fico com esse programa durante um ano, são 52 aulas. E eu não vou faltar nenhuma. Vânia, obrigado por ter vindo. Obrigada, irmão. Gostaria de convidar a Vânia para ir com a gente... Ah, eu esqueci aqui primeiro. Vamos lá. Ai, são as minhas plaquinhas. Obrigado por ter vindo. Nós vamos pro Mais Cafeína na barbearia mais rock and roll e mais charmosa de Jundiaí. Até daqui a pouco, lá no Conde. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, onde nós trazemos o café corporativo e vamos falar um pouquinho sobre tudo aquilo que nós conversamos com a Vânia Ferrari, nesse ambiente que junta o rock and roll com o mundo corporativo, que para muitos são duas coisas completamente diferentes, distintas, que não se casam, mas que nós aqui no Café Corporativo conseguimos fazer casar. E olha que interessante que esse assunto tem tudo a ver com aquilo que nós falamos com a Vânia. A Vânia estava dizendo sobre o novo mundo corporativo, sobre o novo conceito de trabalho, onde é muito mais importante entregar resultados do que horas trabalhadas. Essa história das horas trabalhadas, uma das coisas que chamou a atenção foi quando ela citou Henry Ford. Que Henry Ford criou essa jornada de 8 horas trabalhadas numa época que era talvez uma das únicas formas de controle que o empregador poderia ter em relação à produção do seu empregado, porque nós vivíamos na Revolução Industrial, onde cada empregado produzia em determinada quantidade de minutos ou de horas ou de tempo uma quantidade X de peças ou de produção ou de produtos. E o mundo mudou muito, o trabalho mudou, como vai mudar ainda mais daqui para frente. Até um determinado momento o trabalho era medido por peças entregues, hoje ele é medido por resultados, né? Hoje ele é medido por quanto aquilo que você está fazendo, por quanto aquilo que você está produzindo traz de benefício para você, para a sua empresa e para a comunidade em geral, que é o que muitos chamam de stakeholders. Bom, a partir do momento que você produz, então você deixa de ter aquela mentalidade de medição por horário. Ou seja, você vale aquilo que você traz de retorno para a empresa e não meramente quanto tempo seu você dedicou para aquilo. Voltamos naquela história do navio, que talvez muitos de vocês conheçam, a história do navio que estava quebrado. Um navio de não sei quantos milhões de dólares que deu um problema no motor e ninguém conseguia consertar. Eis que se chama uma pessoa, ela cobra 10 mil dólares para consertar e não consegue consertar o navio. A segunda pessoa cobra 20 mil dólares, tenta por 2, 3 dias, por uma semana e não consegue consertar o navio. E até que eles chamam um cara que era supostamente o especialista no mundo no conserto daquele tipo de navio. E esse cara veio e disse, eu cobro 100 milhões de dólares para consertar o navio. Ficaram loucos, né? Mas entre perder o navio e consertar, resolveram consertar. Quanto que você cobra? 100 milhões de dólares. Então tá, pode consertar. Ele foi lá, deu uma martelada no motor do navio e o motor voltou a funcionar. Aí foram perguntar para ele, mas por que você está cobrando 100 milhões de dólares para fazer
Isso, uma martelada. Você pode descrever? E ele respondeu, sim, posso, amanhã eu mando isso descrito para vocês. E aí chegou a descrição no dia seguinte. Estava lá escrito, para dar a martelada, R$1, $1. E para saber aonde martelar para consertar o navio, 99.999 dólares. Ou seja, a moral da história é que o que vale é aquilo que é entregue e não o esforço físico que se faz para desenvolver aquele trabalho. Pare de pensar que você trabalha por esforço físico, você não é mais escravo. A escravidão foi no século retrasado já. Este é o Café Corporativo. Para falar conosco, mande um e-mail para aguinaldo@cafecorporativo.com.br e a gente responde para você. Até a semana que vem. Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023.